a presente reunião, hoje, no dia 17 de maio de 2022. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube e no portal e-Democracia para ampliar a participação social por meio da interação digital. O registro de presença do parlamentar se dará tanto pela posição da sua digital nos coletores existentes no plenário, quanto pelo uso da palavra na plataforma de videoconferência. As inscrições para o uso da palavra serão feitas por meio do menu Reações, a chamada mãozinha aí do aplicativo Zoom, ou por solicitação verbal dos parlamentares presentes na reunião. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos dos requerimentos número 24/2022, de minha autoria, deputado Alexandre Padilha, e requerimento 34 de 2022, de autoria do deputado Rui Carneiro, meu colega, também deverá participar desta trabalho do Serviço Nacional de Seguro Social. Eu recebi, inclusive, essa solicitação a partir de reuniões que tivemos com sindicatos dos trabalhadores do INSS, que apontaram a situação gravíssima dessas condições de trabalho. Eu anuncio a presença dos seguintes convidados: o senhor Pedro Armengol, diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores; senhora Vilma Ramos, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo. Nós convidamos também para essa audiência pública representantes tanto do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social, quanto também representantes do INSS. Infelizmente, não comparecem a essa audiência pública. Vou ler aqui a carta justificativa apresentada por esses representantes e nós já queremos, desde já, dizer que lamentamos a ausência e vamos buscar, no espaço da Comissão de Seguridade Social e Família, a presença desses representantes para que a gente possa debater os temas trazidos aqui pelos convidados nessa audiência. Então, quero ler aqui, em consideração aqui do Gabinete do Ministro do Trabalho e Previdência, cumprimentamos cordialmente, agradecemos o envio do convite pelo presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, deputado Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, e do autor do requerimento, deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, para debater o tema: as atuais condições de trabalho dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social. Sabemos da importância que o tema requer neste momento, mas informamos da impossibilidade de comparecimento do ministro do Trabalho e Previdência, o senhor José Carlos Oliveira, em decorrência de cumprimento de agenda anteriormente marcada. Na oportunidade, nos colocamos à disposição para agendarmos uma data para comparecimento do ministro à Comissão de Seguridade Social e Família, atenciosamente, o Gabinete do Ministro do Trabalho e Previdência. Também recebemos a assessoria especial para assuntos parlamentares do Ministério da Economia. Sua Excelência o deputado Pinheirinho, presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Ao tempo que agradecemos ao convite, congratulamos no laboratório de trabalho deste colegiado, de forma que, em função de compromissos assumidos anteriormente pela pasta, não haverá participação do representante do Ministério da Economia nesta audiência pública. Cordialmente, Pedro Mesquita, assessor do Ministério da Economia. Então, nós lamentamos a ausência, foram convidados não só os ministros, mas representantes dos ministérios. Lamentamos a ausência. Nada, na minha opinião, justifica a ausência de um representante desses ministérios nessa audiência pública. Tenho certeza absoluta que os parlamentares que estão aqui, que vão participar dessa audiência, sentem o mesmo da importância do convite que foi feito, foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, aprovado por unanimidade, tanto o meu requerimento quanto o requerimento de autoria do deputado Rui Carneiro, que mostra a preocupação dos parlamentares dessa comissão com a situação. Queremos reiterar que nós ouviremos aqui os representantes dos trabalhadores, que quero agradecer mais uma vez a presença do senhor Pedro Armengol, que é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, da senhora Vilma Ramos, que é secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Seguro Social
e Previdência Social no estado de São Paulo, meu estado. Agradecer mais uma vez a presença de cada um e cada uma deles. E nós vamos, a partir das contribuições trazidas pelo debate dos representantes que estão aqui presentes, e mais as contribuições da sociedade que estão nos acompanhando pelo YouTube, que podem mandar mensagens para a Comissão de Seguridade Social e Família, pode mandar mensagem diretamente para o nosso gabinete, né, o deputado Alexandre Padilha, pode mandar mensagem pelas redes sociais do nosso gabinete, @padilhando. Nós vamos recolher todo o debate aqui e vamos exigir, no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família, sei que o presidente Peninho já também já falou sobre isso na comissão, do desejo de ter a presença do ministro da Previdência e Trabalho, para que a gente possa discutir os pontos trazidos aqui nessa importante audiência pública. Eu quero dizer aqui as regras das audiências públicas da comissão. O tempo de fala aos senhores membros dessa comissão, que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será sempre de 20 minutos, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados durante sua fala. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazer estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos. Tendo interpelado, igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Vamos começar os nossos trabalhos. Dando início aos trabalhos, passo a palavra por até 20 minutos à senhora Vilma Ramos, secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Seguro Social e Previdência Social no estado de São Paulo. Agradeço a senhora Vilma Ramos. Querida Vilma Ramos, passar a palavra. 20 minutos. Muito obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer aqui o convite para estar aqui expondo as questões principais do INSS em relação à precarização das relações do trabalho, e logo vocês irão perceber na nossa exposição. Queria agradecer todos os parlamentares, em nome do nosso deputado federal, Alexandre Padilha, cumprimentar aqui meu querido Pedro Armengol, da CUT, também presente nessa exposição, cumprimentar, dar um bom dia aqui a todos que estão viabilizando esta audiência pública e todos aqueles que estão nos assistindo, população em geral, e em especial os meus companheiros de luta do INSS que estão em greve há mais de 50 dias. Primeiramente, eu queria, antes de falar das relações e da precarização das relações de trabalho, que é desta forma que nós vamos abordar o tema no INSS, eu queria passar um pouco sobre o que é o INSS. Não existe um cidadão brasileiro que não passou ou não passará numa agência do INSS. O INSS hoje é responsável pelas políticas, pela execução das políticas de previdência, da Previdência brasileira, e eu vou passar alguns números apenas para a gente introduzir aqui a nossa discussão. O INSS é responsável pelo reconhecimento inicial de direito e gestão dos benefícios previdenciários do RGPS. Também é o INSS, e obviamente seus servidores, que são responsáveis pelo reconhecimento do direito, dos benefícios de prestação continuada, do idoso e do portador de deficiência. Também está a cargo do INSS, por exemplo, benefícios trabalhistas, o seguro-defeso, que é do âmbito do Ministério do Trabalho, um seguro-desemprego do pescador artesanal. A compensação previdenciária dos entes federativos também é uma atribuição do INSS e seus servidores. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, a maior base de informações sociais brasileira, está a cargo do INSS, aonde a gente tem acesso e a gente utiliza para o reconhecimento inicial do direito do cidadão brasileiro. Além disso, recentemente, o governo Bolsonaro emitiu um decreto, o decreto 10.420, que traz para o âmbito a centralização do regime próprio da União em virtude da emenda constitucional 103, que estabeleceu o prazo de 2 anos para que a Previdência brasileira só tivesse uma unidade gestora única. E através do PLP 189,
o governo encaminhou para o Congresso, no final do ano passado, o projeto de lei complementar para a unificação dos regimes, tanto do Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública e Defensoria Pública. Então, nós estamos falando de uma instituição de trabalhadores que executam essas políticas públicas de um montante muito grande. Somente para vocês terem uma informação, no seguro-defeso, só o ano passado, somente seguro-defeso, que é um pequeno serviço, né, entre aspas, que veio para o INSS, nós atendemos 1.226.933, foram as tarefas que nós executamos vinculadas apenas a esse serviço. Tudo isso com um quantitativo de servidores que, na verdade, se reduziu drasticamente, principalmente de 2016 para cá. O INSS teve, de 2016, 2015 até agora, 2021, uma redução na sua jornada de trabalho de 40%. Nós temos hoje, no quadro do INSS, 15 mil técnicos do Seguro Social e em torno de 4 mil analistas do Seguro Social. Os técnicos do Seguro Social são os trabalhadores do INSS, que na sua maioria são os responsáveis pelo reconhecimento inicial de direito. Os analistas são os responsáveis pelas questões mais específicas, engenheiros, assistentes sociais, que também trabalham nas agências do INSS, nossos assistentes sociais, que reconhecem os benefícios de prestação continuada, entre outros, e a questão da reabilitação profissional. A partir desses dados, eu queria estar explanando a situação que o INSS passa drasticamente. Na verdade, o INSS hoje é um órgão destruído, e com ele os seus servidores, porque não tem condições de trabalho para executar as políticas. A formatação do INSS, o INSS que existia antes de 2016, eu arrisco a dizer que ele não existe mais. O INSS hoje é um órgão destruído, ele está moldado pela reforma da Previdência que tirou os direitos dos trabalhadores, destruiu a nossa rede de proteção social. O INSS substituiu os seus servidores, o INSS sem concurso público desde 2016 e com a falta de servidores apontou para o teletrabalho. O que significa isso? Significa que hoje, com a tecnologia, não só ter colocado servidores para dentro de casa, mas mais do que isso, o INSS adotou o Meu INSS, os canais remotos 135, e isso a gente tem que denunciar aqui nesta audiência pública. Isso cerceia o direito do reconhecimento do direito do cidadão das agências do INSS. Das 1.600 agências que hoje o INSS tem, apenas, podemos arriscar aqui, 25% estão em atividade. 75% da nossa categoria, ela está em trabalho remoto, sem contato humano nenhum com ninguém. O que nós queremos dizer? O INSS, hoje nós temos essa fila de 2 milhões de benefícios represados, mas isso não é nem a ponta do iceberg. Quando nós falamos de 2 milhões de benefícios represados, nós estamos falando apenas do reconhecimento inicial do direito, apenas aquele primeiro momento que o cidadão procura não mais uma agência do INSS, porque esse direito hoje ele não existe. Nossas agências que chegaram a ter de 30 a 40 funcionários, 50, atendendo nas grandes cidades, o público, hoje se restringe a 3, 4 funcionários, dando informação à população e o resto sendo encaminhado para o teletrabalho. O que nós queremos dizer com isso? A precarização, modelo, o INSS hoje é o piloto da precarização das relações de trabalho no INSS. Né? A PEC 32, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, um pouco antes, já no governo Temer, colocou o INSS como um órgão e os seus servidores
como um modelo máximo, na nossa avaliação, desta precarização. Nós não temos condições de trabalho, nossos servidores estão isolados em casa, nós não temos treinamento, nossos servidores estão adoecendo com metas abusivas, temos altos índices de depressão por conta do isolamento social. O INSS não tem hoje uma rede de internet, apenas para a população saber. Se hoje todos os servidores do INSS voltassem ao trabalho presencial, o INSS entraria em colapso. Ele tem uma destruição total das condições de trabalho, sem equipamentos. Apenas a título de exemplo, a última compra de equipamento que foi feita no INSS, de computadores, foi em 2015. O software hoje, nos computadores instalados, é o Windows 7. Os servidores do INSS, para poder fazer a sua assinatura digital, precisa necessariamente usar do seu celular particular. Além disso, os servidores do INSS estão há 5 anos com seus salários congelados. Nossas perdas salariais giram em torno de 28,8%. Diferente do que, muito mais, vocês podem perguntar por que é 28,8%, porque, na verdade, o nosso último reajuste foi em 2016. E, portanto, 16, 17, portanto, estamos 5 anos sem reajuste de salário. Os servidores do INSS estão em casa, fazendo a concessão de benefícios e fazendo suas atribuições. No entanto, em péssimas condições de trabalho. O servidor tem que comprar o seu mobiliário, tem que comprar o seu computador, tem que comprar a sua cadeira, tem que usar o seu telefone, tem que ter o seu papel, caso necessário seja imprimir alguma coisa. Não tem contato nenhum com a sua chefia e, portanto, hoje ele é um ser isolado, ele perdeu e perde, e isso nos entristece muito, essa questão da relação humana com o segurado da Previdência Social. Tem-se dito muito que que o INSS adotou a tecnologia, e sempre se diz isso, que a tecnologia ela é adotada para melhorar, e sempre, eu me lembro quando nós éramos mais jovens, quando a tecnologia surgiu, que a tecnologia viria para nos dar mais tempo livre. Mas, na verdade, isso não é o que ocorre. Hoje, os servidores do INSS, como eu já disse, é o piloto no Serviço Público Federal dessas relações precarizadas. Só para dar um exemplo, um servidor do INSS, quando tira uma licença médica de 1 dia ou 2 dias, ele trabalha em casa por meta, a meta dele não é deduzida. Uma questão extremamente legal, porque a licença para tratamento de saúde é uma questão que está na lei 8.112, e se fosse da CLT, inclusive na própria CLT. No entanto, no INSS, os servidores hoje estão vivendo, eu diria até, uma situação de idade média para o próprio século XXI. Além disso, essa questão da tecnologia, que eu volto a dizer aqui, que fala que nós deveríamos ter mais tempo livre, não é verdade. Os sistemas hoje da Previdência, e todos viram a questão da Dataprev, do governo querer privatizar a Dataprev, na verdade, não tem investimentos nos sistemas do INSS. Os sistemas do INSS hoje não comportam, o servidor não consegue trabalhar durante o dia, durante uma jornada normal de trabalho em casa, na sua casa, usando a sua rede com velocidade que ele paga, ele não consegue, porque muitas vezes, e vocês devem ter percebido aí, inclusive na imprensa, que os sistemas caem. Outro dia, o meu INSS estava fora do ar. E quando um sistema ele está fora do ar por conta das metas abusivas que são impostas aos servidores do INSS, eles são obrigados a trabalhar de madrugada para manter os seus salários deduzidos na folha de pagamento por não ter cumprido a sua meta. Então, hoje nós vivemos uma situação extremamente difícil,
nessas questões das relações de trabalho, a tecnologia ela não trouxe aquilo que, na verdade, deveria trazer. Ela vem, como eu já disse, moldada, voltada para estar enquadrada no Estado brasileiro do modelo da PEC 32, o Estado mínimo, a destruição do serviço público. Ela vem moldada no modelo, e o INSS está moldado nesse modelo hoje, por isso digo, o INSS que nós conhecemos, ele não existe mais, está moldado na reforma da Previdência, que destruiu a rede de proteção social, tá certo? E este é o INSS, e é nesse contexto que os trabalhadores que hoje reconhecem o direito do cidadão brasileiro estão trabalhando. Então, queria também fazer aqui, de uma determinada forma, uma denúncia em relação às questões que estão acontecendo em relação à tecnologia. Recentemente, e aí vou fazer uma comparação, de 2003 até 2016, dentro do INSS, nós estávamos com uma formatação de gestão onde o reconhecimento inicial de direito, o reconhecimento automático, ele estava moldado no modelo do bem-estar social do cidadão brasileiro. Como é que ele era? Ele era feito da seguinte maneira. Em meados de 2008, 2009, o INSS começou a encaminhar cartas para o cidadão brasileiro, informando a esse cidadão, quando o sistema fazia uma varredura no sistema, e esse cidadão já preenchia os requisitos para uma aposentadoria, no caso o piloto foi uma aposentadoria por idade, o INSS já encaminhava uma carta para aquele cidadão, e aquele cidadão teria que entrar em contato com uma agência do INSS, nós informávamos que ele já tinha o seu reconhecimento de direito reconhecido, que bastava ir numa agência da Previdência Social para ele solicitar o seu benefício. Com o tempo e o cadastro correto, isso começou a acontecer automaticamente, essas cartas, automaticamente o sistema varria e isso era encaminhado para o cidadão. Era o Estado chegando à casa do cidadão, não era o cidadão procurando o seu direito, mas era o Estado reconhecendo o direito do cidadão a um serviço público. Pois bem, hoje o INSS está com um programa de reconhecimento que chama reconhecimento automático das concessões e benefícios. E aí aqui nós queríamos fazer uma denúncia em relação a isso. Na verdade, nós servidores que estamos dentro da casa, isso trata-se de um indeferimento automático dos benefícios que são protocolados dentro das dependências do INSS. Por quê? Porque hoje o sistema varre o banco de dados, tá certo? Que, na verdade, não está totalmente depurado e, portanto, tem falhas. E quando um cidadão entra com um determinado benefício, ele varre e, para diminuir esse acervo, ele indefere automaticamente. E o que nós estamos dizendo com isso? Não é que ele concede automaticamente. Ele concede, mas o número de concessões é muito pequeno, próximo dos números de indeferimento. Veja bem a diferença de paradigma. Quando antes o Estado brasileiro chegava à casa do cidadão para falar que ele tinha aquele direito, hoje o Estado brasileiro, além de cercear o direito, o governo brasileiro, além de cercear o direito do cidadão de protocolar o seu benefício no INSS, porque no meu INSS, na verdade, boa parte dos cidadãos brasileiros, eles não têm acesso à tecnologia. Nós costumamos dizer, nós servidores do INSS, que assim como tem o analfabeto funcional, que é aquele que estuda, mas na verdade acaba não compreendendo por uma deficiência, muitas vezes educacional, que teve na qualidade do ensino, a mesma coisa acontece em relação aos segurados, aos trabalhadores que vão, nesse rincão do Brasil, tentar protocolar os seus benefícios através do meu INSS. Nós dizemos que, apesar da população, já falamos isso para o INSS, e falamos isso, inclusive, para o secretário especial de gestão e desburocratização, do analfabeto funcional digital. O que é isso? Não é que a pessoa não saiba mexer com tecnologia,
ela pode até mexer numa rede social ou no WhatsApp, mas acessar, protocolar, fazer um upload, como dizem, como querem os tecnocratas, né, do Ministério da Economia, onde tudo tem que ser digital, isso, na verdade, é uma linguagem estranha para a nossa população. O INSS está representado aí em milhares de cidades, está do norte ao sul do país. O INSS tem o Previbarco, que vai atender populações ribeirinhas. Você não pode exigir que estas populações que vivem, mesmo nas capitais, mas em locais muito distantes, elas tenham condições não só de ter um celular, mas mais do que isso, que ela tenha condições de chegar e fazer um requerimento do seu benefício através da internet. Isso é um cerceamento do direito do cidadão ao atendimento ao público. Nós, trabalhadores do INSS, defendemos não a terceirização do atendimento, como agora o ministro da Previdência, que hoje, infelizmente, não está aqui, na qual nós lamentamos também, por ser um funcionário de carreira do INSS, e isso nos entristece muito, assim como o presidente do INSS também nos entristece muito nesse espaço democrático, de querer terceirizar o atendimento do INSS. Veja o que aconteceu depois de 2016 e aí, propriamente, no atual governo. Além de não realizar concurso público, recentemente saiu, essa semana, uma entrevista, uma reportagem na Folha de São Paulo, o Globo, se eu não me engano, onde o governo bate no peito que diminuiu a folha de pagamento do serviço público. Ora, quando você diminui a folha de pagamento, quando você não faz concurso público, quando você não investe em tecnologia, quando você fecha as agências, no caso do INSS, você está destruindo o serviço público. Você não está destruindo, você não está fazendo a economia simplesmente de uma folha de pagamento. Todos sabem que numa empresa, o que manda mais numa empresa são as relações humanas. É a sua área de gestão de pessoas. Se você tem servidores bem pagos, treinados, qualificados, é óbvio que você vai oferecer um serviço melhor. O serviço público hoje passa por uma destruição enorme e, infelizmente, é com muita tristeza que a gente vem aqui dizer que o INSS é o laboratório piloto da destruição do serviço público, né? A falta de funcionário, a questão do congelamento do salário, essa nossa audiência pública aqui, ela não é só para dizer, e a nossa greve principalmente, ela não é para simplesmente nós falarmos sobre as nossas questões corporativas, mas ela é muito mais do que isso. Ela é para nós fazermos uma denúncia sobre o que está acontecendo hoje no INSS e um grito de socorro aos parlamentares e à sociedade brasileira. Precisamos salvar o serviço público e precisamos salvar o INSS. É isso que nós queremos deixar aqui de mensagem e, desde já, agradecer aqui a todos por essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Vilma Ramos, que é secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social do Estado de São Paulo. Muito importante suas falas. Nós já temos algumas perguntas pelo E-Democracia, que quem nos assiste pode mandar perguntas, comentários. Nós vamos ler todas as perguntas aqui. Nós, infelizmente, não estamos tendo a presença aqui, já vi as cartas, infelizmente, na ausência aqui, tanto do representante do Ministério da Economia, quanto do representante do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência. Quero reafirmar que nós vamos, tanto eu, certamente o deputado Rui Carneiro, que também é um dos autores dessa audiência pública, certamente o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Pinheirinho. Nós vamos reunir o conjunto dos temas que estão sendo trazidos aqui
e exigir uma presença tanto do Ministro do Trabalho e Previdência, quanto do representante do Ministério da Economia, representante do INSS, na nossa comissão, para que a gente possa tratar dos temas e os pontos trazidos aqui. Agradeço mais uma vez a Vilma Ramos, que é secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no meu estado de São Paulo. Vou passar a palavra agora para o senhor Pedro Armengol, que é o diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, também por 20 minutos, Pedro. Bem, bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui o deputado Padilha, o deputado Rui Carneiro, e de antemão aqui, em nome da Central Única dos Trabalhadores, agradecer pela a construção dessa audiência pública, né? Justificar aqui a ausência do nosso presidente, Sérgio Nobre, né, por questões de outras agendas que já estavam comprometidas antes do convite da audiência, por isso é a razão dele não estar aqui participando dessa importante audiência, mesmo com a ausência do governo. E aí, deputado Padilha, a gente lamenta a ausência, mas isso é uma política, uma concepção de gestão. Uma das atitudes, né, tomadas pelo governo que diz respeito à precarização das relações de trabalho é de não participar, de não dialogar com nenhum setor da sociedade, em especial com os trabalhadores do setor público, em qualquer pauta que tenha conflito, né? Eu, enquanto, né, diretor da executiva da CUT, tenho participado de várias audiências públicas, de vários temas aí no Congresso Nacional, e não consegui observar em nenhuma vez que o governo foi convidado a participar. Ele só vem quando é convocado, né? Mas quando é convidado, o governo... E isso reflete uma forma de gestão, uma forma de gestão autoritária, que não reconhece o conflito, né, que unilateral, né, e que reforma a forma dela. E nós estamos justamente nesse ambiente, nesses quase 4 anos de governo, né, porque mesmo tendo uma proposta de reforma administrativa, a PEC 32, tramitando aí na Câmara Federal, no Congresso Nacional, mas a reforma administrativa ela vem se dando, né? Porque ela é mais do que um instrumento jurídico, ela é uma concepção. Em termos de concepção, várias atitudes desse governo já vem implementando a reforma administrativa desde o primeiro dia do seu governo, extinguindo órgãos, extinguindo ministérios, não realizando concurso público para repor a força de trabalho no serviço público, precarizando os salários, né? A maioria das categorias aí com mais de 5 anos, sem nenhuma reposição de perda inflacionária dos seus salários, precarização das condições de trabalho, como já foi, inclusive, precisado em muitas situações pela companheira Vilma, aí, do nosso Sindicato da Seguridade e Previdência de São Paulo, né? Precarização das relações de trabalho. Bem, está terminando o governo Bolsonaro e até hoje as entidades nacionais de servidores públicos, inclusive a nossa central, não tivemos nenhuma oportunidade de estabelecer um processo de diálogo ou de interlocução que caracterizasse algum processo de negociação com esse governo. As posições são unilaterais, né? E esse processo de desmonte, né, eu diria que não é só no INSS, é em toda a administração pública, né? Inclusive, temos aí agora os servidores do Ministério do Trabalho e Previdência também em greve, e a pauta, respeitando algumas especificidades, é praticamente idêntica à pauta dos trabalhadores do INSS, principalmente, como disse muito bem a companheira Vilma, né, que não é uma pauta corporativa, meramente economicista, é uma pauta que reflete principalmente a preocupação dos trabalhadores e trabalhadoras do INSS, do Ministério do Trabalho e Previdência, com as condições de trabalho, de não ter a mínima condição de estar atendendo hoje as demandas da população. Essa é a pauta principal hoje, tanto das entidades que representam os trabalhadores do INSS, como das entidades que representam os trabalhadores do Ministério do Trabalho e Previdência, do Ministério do Trabalho e Previdência. E eu também estou diretor executivo da CUT, estou diretor também da Confederação dos Trabalhadores do Instituto Federal, e posso acompanhar, infelizmente, né, com dados, essa política de desmonte do serviço público brasileiro em todas as áreas. A destruição da política de meio ambiente a partir do desmonte do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, né, praticamente as políticas ambientais, né, de proteção ambiental estão destruídas nesse país.
e se reflete, inclusive, nos dados que estão aí de desmatamento, de queima, e todos os ataques ao meio ambiente. Isso se reflete na destruição do INCRA, que era o órgão responsável pelas políticas de reforma agrária, destruir o INCRA também, a mesma situação, praticamente, em termos de diagnóstico, a situação é idêntica, né? Nós podemos pegar essa realidade que está colocada hoje para os trabalhadores do INSS, né, em termos de condições de trabalho, que é a pauta aqui da nossa audiência pública, e jogar para todos os órgãos da administração e todas as políticas da administração pública, inclusive o próprio Sistema Único de Saúde, que é o SUS, uma das principais políticas, né, públicas desse país de atendimento social ao povo brasileiro. E a Central Única dos Trabalhadores vem acompanhando todos esses processos, né? Inclusive, na nossa última reunião da executiva, tiramos uma nota apoiando esse movimento de todas as categorias que estão lá em luta, né? Tanto, né, em defesa das condições salariais como das condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadores do setor público, né? Inclusive, alguns elementos dessa nota eu vou deixar registrado aqui nessa audiência, né? Onde, para a CUT, essa greve iniciada no último dia 23 de março pelos servidores, né, do INSS, configura-se numa luta fundamental, em um momento em que o conjunto do quadro de profissionais desse órgão vem sendo aviltado com desvalorização salarial e precarização intensa das relações e condições de trabalho. E, como eu disse aqui, isso é tanto para os trabalhadores do INSS, como, inclusive, também para os trabalhadores do Banco Central, para os trabalhadores do Ministério do Trabalho, que também estão em greve nesse momento, né? Uma dura realidade que se tornou insustentável pela falta de qualquer forma de recuperação salarial desde 2015 e de investimentos em infraestrutura física e tecnológica adequadas para a execução das funções, como já foi muito bem precisado aí pela companheira Vilma. No mesmo período, de forma arbitrária, os servidores e servidoras tiveram mudanças estruturais nos seus processos de trabalho. Isso também tanto a nível de INSS como dos outros órgãos, inclusive o Ministério do Trabalho, como teletrabalho, implantação de sistemas abusivos de metas, terceirização, estruturas e sistemas de digitalização ineficazes, entre outras formas de insegurança laboral que comprometem seu trabalho, potencializam o assédio moral, que é um dos principais problemas que nós estamos enfrentando, aí principalmente com o teletrabalho, né, onde não está dando nenhuma condição. Eu particularmente sou servidor público federal do Ministério do Trabalho e Previdência e vi situação de vários companheiros e companheiras, como disse aí a companheira Vilma, de terem de comprar do seu bolso equipamentos para poder cumprir as metas, porque o governo não forneceu condições de ele trabalhar no sistema de teletrabalho. Tem causado quadros de doenças entre os trabalhadores e trabalhadoras, temos vários casos registrados de problemas de doenças, tendo como nexo causal, né, a exploração e a pressão desses trabalhadores nesse novo sistema, né, e, naturalmente, tendo como consequência principal a penalização do atendimento à prestação de serviço à população. E estamos falando aí desse órgão público, que já foi muito bem caracterizado pela companheira Vilma, né, que presta inestimável serviço ao povo brasileiro, né, desde a sua criação em 1990, sempre baseado no atendimento capacitado e técnico de seu quadro de profissionais concursários, né? As políticas públicas geridas pelo Instituto colocam como o maior distribuidor de renda do país, né? Entre os beneficiários, o sistema possui mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas e 70 milhões de trabalhadores protegidos. Os recursos disponibilizados também têm forte papel na economia de milhares de municípios brasileiros, sendo maiores, inclusive, em alguns casos, do que os recursos disponibilizados pelo Tesouro Nacional através do Fundo de Participação dos Municípios. E por meio do trabalho qualificado dos servidores desse órgão, esta determinação é cumprida com o rigor técnico possível, sempre respeitando os princípios que norteiam as diretrizes da Seguridade Social. É balizada nos preceitos constitucionais que os servidores exercem criteriosamente a sua função dentro da estrutura do Estado brasileiro. É esse trabalho técnico imparcial que Bolsonaro quer ver substituído pelo processo de terceirização contido na sua proposta de emenda 32, da contra-reforma administrativa. Um dos pontos de honra da greve é lutar contra a aprovação dessa PEC que traz o desmonte do Estado brasileiro.
A função social embutida no trabalho prestado pelos servidores do INSS é inquestionável. Dentro da estrutura das políticas da Previdência Social, o Instituto disponibiliza uma cesta de cerca de 90 tipos de atendimentos. Entre os serviços apresentados ao cidadão estão, como já disse aí a companheira Vilma, aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de contribuição especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte, pensão especial, salário-maternidade, salário-família, entre outros. Mesmo com esse histórico, o governo Bolsonaro mantém a sua política de desmonte. No orçamento desse ano, havia a previsão de corte de quase 1 bilhão dos recursos do INSS. A partir da mobilização dos trabalhadores, houve um recuo do governo ao afirmar que esse valor seria revertido ao Instituto conforme fosse necessário. Como a credibilidade do governo é a mesma de uma nota de R$3, os trabalhadores estão atentos e preocupados do governo não cumprir esse compromisso e desaparecer mais esse 1 bilhão aí desse orçamento já precário do INSS. A sociedade precisa saber que o Instituto e os servidores estão sendo vítimas de ataques sistemáticos desde 2016. As tentativas de desmonte do INSS e a desqualificação do papel do servidor e das políticas públicas estão cada dia mais agressivas. Somente no governo Bolsonaro, no período de 2019 a 2021, o Instituto perdeu mais de 12 mil trabalhadores. Centenas de agências da Previdência foram fechadas por todo o país. Muitos cargos foram preenchidos por militares que não possuem a especialidade técnica para atuar. Aliás, a militarização da gestão pública tem sido uma marca desse governo. Mais de 8 mil militares dentro hoje da gestão pública, né? Caracterizando, inclusive, esse viés autoritário do governo Bolsonaro. O déficit de servidores é de cerca de 16 mil profissionais em todo o país. Não há concurso público para repor essa demanda desde 2015. Esse cenário faz com que cerca de 2 milhões de atendimentos, como já disse a Vilma, permanecem represados, o que significa que os direitos constitucionais desse cidadão não estão sendo atendidos. Dados divulgados pelo site de notícias UOL na quinta-feira, 28 de abril, constam as denúncias feitas pelas entidades representativas dos servidores sobre este grave quadro de desmonte do INSS. Expõe a matéria que, na última década, o tempo médio para o INSS conceder benefícios quase triplicou. Em 2012, eram 30 dias. Em fevereiro desse ano, a espera passou para 82 dias. No caso do BPC, benefício de prestação continuada, esse período atinge 90 dias. É de destaque no texto a seguinte constatação: a grande diferença está no número de servidores. Em 2012, o INSS tinha 37.080 funcionários. Já em 2020, de acordo com os últimos dados divulgados, eram 20.555, redução de quase 46% em 8 anos, e, naturalmente, aumentando a população brasileira nesse mesmo período e as demandas, né, por serviços do Instituto. A matéria jornalística reproduz outra crítica feita pelos servidores. O processo de digitalização do sistema do INSS não dá conta do atendimento e nem leva em consideração as dificuldades de acesso à internet e de compreensão no manuseio dos sistemas por grande parte da população. Diz o texto do UOL. O problema crescente é que a digitalização não acabou com a espera, mas apenas tornou-se virtual. Você não tem fila para dar entrada no processo, mas tem fila para analisá-lo. A receita dada pelos especialistas entrevistados pela reportagem colabora com o diagnóstico dos servidores. São necessários investimentos em mais postos de atendimento e em contratação de novos funcionários. É preciso urgentemente reverter esse quadro. Os servidores e servidoras do INSS estão em greve para lutar por sua dignidade, respeito e direitos. São trabalhadores e trabalhadoras que buscam não só melhores condições salariais, como já disse aí a Vilma, para sustentar suas famílias, mas também querem melhores condições de trabalho para garantir o atendimento cada vez mais qualificado para a população. Estão lutando contra os desmontes do Estado brasileiro e dos serviços e políticas públicas conquistados por meio de duras lutas de toda a sociedade civilizada, sendo que muitas delas estão considerando no capítulo da Seguridade Social
presente na Constituição de 88. A luta dos trabalhadores também é contra a política ultraliberal desse governo que destrói o Estado democrático de direito e bem-estar social, para impor, de forma arbitrária, o Estado mínimo e beneficiar, assim, o capital nacional e internacional. A greve dos servidores e servidoras do INSS é justa e legítima. O uso desta ferramenta de luta é um direito da classe trabalhadora mundial. Sua deflagração ocorreu também pela falta de respeito e diálogo desse governo em negociar com os trabalhadores. Mesmo antes de iniciar a greve, as lideranças dos trabalhadores buscaram abrir um canal de negociação, nunca tiveram qualquer tipo de resposta do governo. Com mais de um mês de greve, o governo considerou constituir uma mesa de negociação no INSS apenas no último dia 28 de abril. Sem dúvida nenhuma, resultado da pressão dos trabalhadores que vêm aderindo à greve por todo o país. Essa adesão à greve é resultado da ação das entidades representativas dos servidores, que têm mobilizado de forma eficaz as suas bases. A estratégia mantém ampliar a greve nos estados para garantir que o governo se comprometa verdadeiramente a negociar pontos da pauta de reivindicação dos trabalhadores. Iniciativas nesse sentido estão sendo realizadas cotidianamente pelas lideranças de todo o país. Então, deputado Padilha, todos os participantes aí das entidades que estão acompanhando essa audiência, nós aqui, em nome da Central Única dos Trabalhadores, queríamos registrar o nosso apoio à luta dos trabalhadores do INSS, à luta dos trabalhadores do Ministério do Trabalho e Previdência, à luta dos trabalhadores do Banco Central, que nesse momento estão em greve, até porque, como eu disse aqui no início dessa audiência, essa política de desmonte das políticas públicas, dos órgãos públicos, se estende para toda a administração pública brasileira, infelizmente. Esse é o governo da destruição e nós, da Central Única dos Trabalhadores e das entidades de base representativas desses trabalhadores e trabalhadoras, não vamos arredar o pé e vamos lutar, não só em defesa das nossas pautas corporativas e economicistas, mas principalmente em defesa dos direitos da sociedade, que é de um atendimento de um serviço público eficiente, de qualidade, porque é muito bem pago para que nós façamos isso. Então, eu queria aqui agradecer mais uma vez ao deputado Padilha, ao deputado Rui Carneiro, por ter convocado e aprovado essa audiência e nos colocar à disposição para qualquer debate nessa perspectiva. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, que fala aqui em nome da Central Única dos Trabalhadores. Agradeço em nome da Comissão de Seguridade Social e Família, em nome também do deputado Rui Carneiro, que é um dos autores do requerimento da realização dessa audiência pública. Eu vou passar a palavra, a gente já tem várias perguntas que vieram aqui pelo E-Democracia, mas antes de passar as perguntas, ler as perguntas e passar para os nossos dois convidados, eu vou, a pedido inclusive da deputada Érica Cocai, do deputado Leonardo Monteiro, a pedido inclusive também de representantes dos trabalhadores, quero fazer uma saudação especial, temos vários trabalhadores da Previdência, mesmo em greve, que estão no plenário aí na Comissão de Seguridade Social e Família. Vamos passar a palavra para 5 representantes que estão no plenário, então vou passar a palavra aqui de 3 minutos, nós não temos nenhum parlamentar inscrito para falar por 3 minutos, então vou passar para 5 representantes dos trabalhadores que estão no plenário. Vamos começando pelo Alexandro Gonçalves Brião, que é do Sindesprev do Rio Grande do Sul. Pedir aqui para a Mirella, que é da Secretaria da Comissão, se possível, aí o microfone para que o Alexandro possa fazer uso da palavra por 3 minutos. Bom dia, deputado. Agradecemos ao espaço para pronunciamento. Meu nome é Alex, eu sou servidor do INSS Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sou servidor ativo da Previdência Social, trabalho há cerca de 25 anos. Trabalho com análise de benefícios previdenciários e benefícios assistenciais. Eu só gostaria, então, de salientar aqui, em relação a toda essa temática, a questão do desmonte da Previdência Social, desmonte do INSS enquanto órgão gestor do regime geral de Previdência Social. Desde o final dos anos 90, o INSS tem sofrido sucessivos ataques aí na sua estrutura.
final dos anos 90, houve né, um processo de terceirização que culminou, né, com uma decisão do TCU que deveria ser revertido. Então, foi contratada uma empresa para fazer esse trabalho. Essa empresa contratava servidores, funcionários, no caso, pela CLT. E essas pessoas tinham acesso a todos os sistemas informatizados do INSS, inclusive ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que é um dos maiores cadastros aí de órgãos públicos do mundo. Posteriormente, né, dando continuidade a um processo de desmonte, em 2005, foi retirado de dentro do INSS toda a estrutura arrecadatória e fiscalizatória. Certo? Então, o INSS hoje ele executa, né, o segundo maior orçamento da União. E nós não temos hoje dentro da estrutura do INSS um sistema de fiscalização e arrecadação eficiente. Não temos nenhum sistema, porque ele saiu de dentro da Previdência Social. E, ao longo do tempo, né, essa mudança da arrecadação e fiscalização acarretou na diminuição, né, sucessiva aí dos números aí de arrecadação. Mais recentemente, então, voltando para um cenário mais atual, a partir de 2018, o INSS começou a implantar um sistema de programas de gestão de trabalho remoto, basicamente, e com a pandemia, em 2020, todos os servidores do INSS foram para casa trabalhar. Né? Em função, o mundo parou, tudo fechou, e os servidores foram para casa. E eles foram para casa trabalhar com seus equipamentos. Eles tiveram que investir em tecnologia, né, como mobiliário, computadores, redes de internet, do seu bolso. E dando continuidade a esse processo, agora, mais recentemente, o INSS implantou vários sistemas de gestão e colocando os trabalhadores para trabalhar no serviço remoto, né, no home office. E iniciou, né, um processo de digitalização do serviço do INSS. Serviço esse, né, processo esse de digitalização que tem prejudicado sobremaneira o acesso da população ao serviço do INSS. A renda média dos benefícios do INSS hoje gira em torno de R$ 1.500. Então, essas pessoas, né, as pessoas que dependem do INSS, na maioria dos casos, elas não têm condições de ter o equipamento necessário para conseguir acessar o serviço, para poder fazer pelo menos o requerimento. E o que acontece pelo país afora? As pessoas, para fazer um requerimento inicial do seu benefício, elas têm que procurar intermediários. Elas procuram intermediários que chegam a cobrar, aí, nós temos notícia, R$ 300 só para entrar no requerimento. E depois elas não conseguem acompanhar o andamento desse requerimento, porque elas não têm, né, os requisitos, né, os requisitos mínimos, que seria o equipamento e uma internet de qualidade. Esse processo de digitalização também acarretou aí que a questão da virtualização da fila. Nós temos aí hoje informação que são mais de 2 milhões de benefícios represados e mais de 1 milhão de perícias represadas, somente de requerimentos iniciais de benefício, sem contar com os recursos e revisões que decorrem, né, depois da análise final do servidor, a pessoa tem direito a entrar com recurso ou revisão. Tudo isso, né, então, acarretou nesse volume enorme de processos represados e que, sem um concurso público e sem a valorização do servidor do INSS, nós não teríamos condições de dar conta. Certo? Então, por isso que nós aqui, servidores que estamos em greve, estamos aí conversando com os parlamentares e estamos negociando com o governo a questão da carreira típica de Estado, concurso público e nível superior para o cargo de técnico, que é a grande maioria da mão de obra do INSS hoje. Então, a gente gostaria de pedir o apoio aos deputados, às nossas pautas, em função também, nós temos aí a medida provisória 1113, que está tramitando nessa casa, nós temos algumas emendas que nós estamos aí defendendo, então nós gostaríamos também do apoio dos parlamentares. Posteriormente, a gente pode passar esses números das emendas em relação a isso, que é basicamente a questão da valorização do servidor, para poder dar um atendimento digno para a população que necessita dos serviços e benefícios do INSS. Muito obrigado, Alex. Vou só pedir para a gente ficar nos 3 minutos aí, até pedir para que a gente possa marcar no painel, né? A gente está passando, fala para os colegas do plenário, porque não temos nenhum outro parlamentar, então a gente permite isso. Eu quero passar a palavra antes de passar para os nossos representantes dos trabalhadores que estão no plenário,
ao deputado Rui Carneiro, que preside essa audiência junto comigo, foi um dos autores do requerimento. Passar a palavra ao nosso deputado e presidente Rui Carneiro. Lhe cumprimentar, Padilha, cumprimentar todos os presentes e não deixar de registrar aqui o constrangimento pela ausência de quem teria a obrigação de tratar do tema e de buscar resolver o assunto. Eu, quando fiz um pronunciamento recentemente no plenário em relação a esse tema, eu registrei que o problema do INSS não é só de hoje, ele já vem de algum tempo. O que nós não podemos nos furtar é de tratar do assunto. E quando a parte principal não vem participar, quer dizer, eu não acredito que não tenha, dentro do Ministério, dentro do INSS, nenhuma pessoa que podia representá-lo nesse tema. Isso, para mim, como homem público, é uma vergonha, isso é uma decepção. Então, até pedir desculpa aos senhores e vamos propor aí na comissão amanhã, não sei se Padilha comentou, já tratou disso, buscar fazer uma comissão para ir até o INSS, ir até o Ministério, aquela velha história de se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. O assunto tem que ser discutido. Eu, só para ser breve, eu comecei a ser... nós temos uma atuação muito voltada no nosso Estado para a questão do câncer, para a questão dos hospitais filantrópicos, da saúde, das entidades sociais, e eu comecei a ser procurado por um volume enorme de pessoas buscando fazer perícia, em busca de algum benefício, que elas têm direito, inclusive porque estão pagando para isso. E, quando descobri essa situação de extrema gravidade, então nós vamos buscar, de qualquer maneira, resolver essa situação e, se necessário, constranger, inclusive, o governo. A ausência não pode ser a resposta de nenhum governo a um problema que atinge milhões de pessoas. Então, era esse registro que eu gostaria de fazer. Vou combinar depois, na comissão, sugerir que nós formemos aqui uma comissão para ir ao Ministério e ao INSS, porque esse tema é um tema que foge de brigas políticas, foge de eleições, foge de cores partidárias, porque é um tema que atinge a todos os brasileiros, que às vezes pode não ser uma da sua família hoje, mas amanhã com certeza será, inclusive porque a fila cada dia aumenta mais. Então, muito obrigado e até pedir desculpa aos senhores, porque nós demos, em parte, uma viagem perdida. Muito obrigado. Presidente Rui, fique à vontade aí para presidir o conjunto da audiência pública aí a partir do plenário, se eu quiser. Não? Tá bom. Então, vou passar a palavra agora para um outro representante que está no plenário, a senhora Adriana da Silva de Souza, que também é do Sindesprev do Rio Grande do Sul. Só pedir para ficar no tempo aí de 3 minutos, senhora Adriana, para a gente poder dar a vazão depois para as perguntas que foram trazidas pelo E-Democracia. Adriana? Bom dia. Bom dia, nobres deputados e demais participantes. Sou Adriana Souza, técnica do Seguro Social, e represento aqui o Sindesprev RS. Somos servidores de carreira do Seguro Social, concursados. Executamos atividades como reconhecimento de direitos, manutenção de benefícios, fiscalização e controle de benefícios e gestão do Cadastro Nacional do CNIS. Pedimos a atenção de todos para o desmonte do INSS, o desmonte dessa mãe que é a Previdência Social, a maior seguradora do trabalhador brasileiro, que na pandemia, mais uma vez, demonstrou o seu valor, porque o INSS gera economia, na maioria dos casos, sendo maior, inclusive, que o Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, nobres senhores, reforçamos o conceito de previdência social pública, justa e solidária.
buscando a valorização do servidor através da sua carreira típica de Estado, reforçando a seguridade do trabalhador brasileiro, como servidores fortes e comprometidos que somos, através da concessão de milhões de benefícios. Alavancamos a economia deste país, onde a realidade só se acentuou na pandemia, com o desemprego e o Brasil retornando à linha de pobreza drasticamente. Muitas vezes as famílias dos brasileiros só contavam com o aposentado do INSS para conseguir segurar exatamente as condições básicas, como alimentação e moradia. Pedimos aos novos deputados que tenham muito mais embate neste plenário e fazendo com que seja levado adiante, inclusive cobrando, sim, a participação do ministro Oliveira em uma comissão. Pedimos a todos que façam isso, uma audiência para que ele demonstre realmente como está o INSS. Inclusive, fazemos aqui uma provocação, que esse ministro compareça, que ele deixe de fugir ao embate, porque o que está demonstrado no INSS é o desmonte. Os colegas aqui vão falar da realidade das agências da Previdência. Os colegas aqui vão falar da realidade, o que é a falta de concurso público, de 35 mil servidores para 18 mil servidores. É uma coisa que realmente não podemos mais aceitar. A Previdência Social passa exatamente por servidores públicos concursados e não por 8 mil servidores terceirizados que estão querendo colocar nesta casa. Pedimos atenção, sim, que somos detentores de maior cadastro que existe nesse Brasil, comprometendo, inclusive, na mão de terceirizados esse tipo de cadastro. E defendam, sim, o INSS e a Previdência Social, que é a mãe dos trabalhadores nesse Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, Adriana. Vou passar a palavra agora para o Renato Marques de Oliveira, que representa o Sindesprev de Minas. Tem por 3 minutos. Por favor, Renato Marques. Bom dia a todos. Deputado Rui Carneiro, deputado Alexandre Padilha. Obrigado a essa casa pela oportunidade de podermos estar aqui presente e falarmos o que é o INSS hoje. Nós hoje completamos 57 dias em greve, com risco de corte de pontos, inclusive dos nossos salários. O nosso direito de greve está sendo cerceado pelo ministro, pelo presidente da Casa do INSS. O INSS hoje deixou de ser aquilo que é o motivo principal, ser acesso e ser o motivo para que os trabalhadores brasileiros possam ter realmente um seguro de fato. Os trabalhadores brasileiros têm contribuído ao INSS e não estão tendo o retorno para a sua contribuição. Hoje eu trabalho no setor da reabilitação profissional dentro do INSS, um dos setores primordiais dentro da casa, para que todos os trabalhadores que contribuíram e tiveram algum acometimento, alguma doença, algum acidente, não estão tendo acesso de fato a esse programa. O governo alega tanto que o INSS traz prejuízos, mas os prejuízos realmente estão vindo pelo próprio INSS e pela própria gestão. Nós temos hoje benefícios que precisam ser revistos pela casa, mas não são revistos de fato. Por outro lado, tem pessoas que estão pedindo acesso à casa, pedindo acesso a benefícios e não estão conseguindo terem acesso à própria casa. Nós temos hoje milhões de benefícios que estão represados e as pessoas não estão conseguindo ter acesso. Nós aqui andando pela casa, pelos gabinetes aqui, a gente presenciou inclusive pessoas que trabalham aqui na casa que não estão tendo acesso ao INSS. Aí a gente para e pensa, pessoas que têm uma certa instrução, pessoas que têm conhecimento, não estão tendo acesso ao INSS. Imagina aquele trabalhador lá no meu interior das minhas Minas Gerais, né, trabalhador rural, trabalhador analfabeto, que não tem acesso aos meios digitais como hoje tem, como o INSS vende, e não estão tendo acesso. E como o colega aqui já disse, precisam de mediadores, precisam de pessoas para ter acesso a isso. E nós que estamos na ponta, nós que estamos lá nas agências, a gente presencia tudo isso e, infelizmente, a gente tem que ficar, de certa forma, de boca fechada, porque
a gente tem demandas, nós temos metas abusivas sendo cobradas o tempo inteiro pela própria casa. Então, o que hoje o INSS recorre, o INSS pede socorro, é justamente pelo trabalhador brasileiro que não está tendo acesso a essa casa. E nós também, trabalhadores da casa, estamos sendo cada vez mais precarizados. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para o Marcelo Vasques, que é integrante do Comando Nacional de Greve da FENASPES. Marcelo, 3 minutos. Bom, obrigado ao deputado Rui, ao deputado Padilha, que é do meu estado de São Paulo. Vou trazer aqui uma realidade que a colega Vilma aí colocou. Quando nós atendíamos o segurado no balcão, muitas vezes o segurado saía com a sua carta de concessão na hora. Quantas vezes eu atendi cidadãos que choraram no balcão? Isso deixa a gente até emocionado de hoje a gente não poder dar esse atendimento de qualidade que a população merece. Hoje o cidadão, quando ele chega na maioria da porta das agências, ele é direcionado para um canal chamado 135. Nós não somos contra, né? Porque o 135 ajuda a complementar aí o atendimento. Mas o 135 não consegue resolver o problema do cidadão. O cidadão, quando precisa ligar no 135, ele precisa ter crédito no celular. A pobreza no nosso país nos últimos anos, ela aumentou. Quantos cidadãos têm dinheiro para ter crédito em celular para pagar a ligação por minuto? Muitas vezes ficar aguardando 10, 15, 20 minutos para ser atendido. E esse cidadão não consegue. Eu trabalho numa agência muito grande, que tem mais de 15 peritos, quase 50 servidores. O que a gente vê a realidade é na porta das agências, e a gente convida os deputados a conhecer essa realidade que acontece, é o cidadão sendo usurpado no seu direito de pessoas fora da agência, levando para dentro de lan house, cobrando 100, 200 reais para fornecer uma senha do meu INSS, para fornecer um CNIS. Além disso, a responsabilidade que nós temos aí, como os maiores ordenadores de despesa do governo federal. Os servidores do INSS, em média, concedem por dia a cada servidor R$ 7.272. No mês, um servidor do INSS concede R$ 159 mil. No ano, R$ 1.759.000. Durante toda a sua vida laborativa, uma mulher que trabalha 30 anos, um servidor que trabalha 35 anos no INSS, ele ordena de despesa 92 milhões de reais. É por isso que nós lutamos a favor da carreira típica de Estado contra a PEC 32, porque ela precariza os serviços públicos no Brasil, ela vai precarizar os serviços públicos no Brasil, e nós não aceitamos isso. Então, nós pedimos o apoio dos parlamentares à questão da carreira típica de Estado, que é para fortalecer e garantir o acesso à previdência pública para a sociedade brasileira. Nós estamos aqui não só por nós, essa greve não é só por nós. Nós tivemos nessa greve, diferente de outras greves, muito apoio da população. Porque a população que precisa do INSS, ela sabe que quando ela chega na porta de uma agência, ela não consegue o atendimento. Ela não consegue ser atendida. Então, a gente quer agradecer aí pelo espaço ao deputado Rui e ao deputado Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para o nosso último representante aqui dos trabalhadores que estão no plenário. Depois eu vou ler as perguntas que foram trazidas pela Democracia e a gente repassa novamente para os nossos convidados. Então, passar a palavra para o Daniel Emanuel, que é do Comando Nacional de Greve, também representa aqui a FENASPES. Então, bom dia, deputado Padilha, deputados que estão acompanhando aqui, todo mundo que nos acompanha nessa audiência pública. O debate que nos traz aqui é um debate, de fato, de vital importância para o país. É importante lembrar uma informação que surgiu durante a reforma da Previdência, que a Previdência Social é a principal política pública de distribuição de renda do país, sobretudo em municípios menores. 70% dos municípios eles dependem da Previdência Social para ter a sua economia funcionando. Então, o funcionamento da Previdência ele é de interesse não só dos servidores, não só do governo, mas, sobretudo, da sociedade como um todo. Não é?
E o que nós temos visto nos últimos anos é um total desmantelamento, um total desmonte da Previdência Social. Foi relatado aqui os dados da redução de servidores, da força de trabalho do INSS, que são as pessoas que atendem a população. De 2015 para cá, reduziu pela metade, de cerca de 40 mil para pouco menos de 20 mil servidores ativos na agência do INSS. Apesar disso, no mesmo período, de 2015 até agora, a produção do INSS aumentou em 30%. Significa que os servidores que permaneceram trabalhando no INSS estão trabalhando mais do que o dobro do que trabalhavam em 2015. E, mesmo assim, a fila continua aumentando. Nós chegamos a cerca de 3 milhões de benefícios, conforme os últimos levantamentos aí pela imprensa, e esses 3 milhões de benefícios não levam em consideração uma série de processos, como revisão, certidão de tempo de contribuição e outros processos que não estão aí. Nossa avaliação é que pode chegar a cerca de 5 milhões de benefícios ou de processos represados. 5 milhões de brasileiros que estão aguardando o atendimento do INSS que não conseguem ser atendido. Então, por conta disso tudo, é que o INSS está em greve hoje. Muito bem disse o Marcelinho. O nosso pedido, a nossa greve não é só para reposição salarial, é sim, porque nós temos uma inflação cada vez maior, uma crise econômica cada vez maior, e nós estamos há 5 anos, estamos indo para 6 anos de salário congelado. Mas, sobretudo, a reivindicação da nossa greve é de defesa do INSS através do reconhecimento da nossa carreira como típica de Estado, que nada mais é do que dizer que nós defendemos a previdência pública, previdência estatal, que não seja privatizada como eles estão fazendo aí agora, através de acordos de cooperação técnica. E, sobretudo, que tenhamos condições de atendimento nas agências para poder atender a população e prestar o melhor serviço possível, da forma mais correta possível, sem indeferimentos indevidos, como a gente tem visto aumentar aí no INSS. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Eu vou só ler aqui as perguntas trazidas aqui pelo E-Democracia. Aí eu passo a palavra para o nosso deputado Rui Carneiro, que está aí presidindo também essa audiência pública, e depois a gente passa a palavra para os nossos 2 convidados aí. Então, primeiro eu queria ler uma pergunta, um comentário trazido, né, pela Catarina Café aqui. Deixa eu pegar aqui. A Catarina Café. E ela está fazendo a defesa que eu também faço aqui da necessidade, como disse aqui o deputado Rui Carneiro, nós vamos propor, me associo à proposta dele, a gente propor uma comissão para ir até o Ministério do Trabalho e Previdência, pela necessidade, a Catarina Café está defendendo a necessidade da convocação dos excedentes do último concurso do INSS. Os nossos colegas aqui, que representam os trabalhadores e trabalhadoras da Previdência, do INSS, apontaram a defasagem de trabalhadores e trabalhadoras, e a Catarina Café registra aqui no E-Democracia que teve um concurso, tem pessoas que passaram no concurso, que não foram convocadas ainda. Ela defende aqui a convocação dos excedentes. Nós vamos pautar esse tema nessa ida da comissão até o ministro do Trabalho e Previdência, e também o próprio presidente Perinho, da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, também informou a comissão que estava acertando uma agenda, uma data para a vinda do ministro do Trabalho e Previdência à comissão. Então, quero defender aqui, Catarina, a sua posição. Num momento como esse, nós precisamos, de fato, mobilizar para a convocação desses excedentes, e quero estender esse comentário tanto para a Vilma quanto para o Pedro, e fazer uma pergunta, Vilma. Você falou, se você pudesse trazer aqui os números, né, de quantos trabalhadores estavam no INSS, por exemplo, em 2015, você falou da última expansão e abertura, quantos trabalhadores tem hoje no INSS. Quero o Geraldo Ferreira e o José Félix manifestaram apoio à mobilização dos trabalhadores, então quero reforçar aqui. A Maria da Silva perguntou aqui no E-Democracia
qual tem sido a postura, a participação dos membros do governo na negociação da greve. Ela está falando, ela é uma usuária do INSS, está preocupada com a situação, apoia a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, porque ela percebeu aqui a situação, inclusive do esvaziamento do trabalho nas agências, da volta da fila, né, do INSS, que é algo que tinha de fato acabado no nosso país, e ela está perguntando qual tem sido a posição do governo, montou mesa de negociação, tem sido presente. Aqui nós vimos a ausência do governo, mais uma vez queremos lamentar, como já disse o deputado Rui Carneiro, um dos autores dessa audiência pública, a ausência dos membros do governo aqui, como tem sido a participação, o posicionamento do governo, se tem tido mesas de negociação. Eu quero fazer uma pergunta para a Vilma e para o Pedro. Eu sou deputado federal, mas eu continuo como médico do Sistema Único de Saúde, atendo junto com os meus alunos nas unidades básicas da periferia, tanto de São Paulo quanto de Campinas. E a Vilma falou aqui das metas que estão sendo estabelecidas para os trabalhadores do INSS, né? Eu queria saber um pouco mais dessas metas, Vilma, porque um dia, não foi uma vez apenas, quer dizer que eu já colecionei situações como essa, onde estou eu e colegas médicos na unidade básica de saúde, em que a gente, por exemplo, atende um paciente e a gente faz o atestado de afastamento desse paciente. Outro dia o colega médico estava até explicando isso para os alunos de medicina, como que é isso, como que era isso normalmente, faz lá, fazia o atestado. Pela avaliação médica que nós fizemos na unidade de base de saúde, a gente estava afastando aquela pessoa por 40 dias, mandava isso para a empresa. Essa pessoa tinha garantido, né, a partir do 15º dia, que isso fosse assumido o salário pelo INSS. Nós vimos duas situações onde foi questionado o atestado feito por um médico do Sistema Único de Saúde, da Unidade Básica de Saúde. Depois, quando foi reavaliado por uma perícia do INSS, esse atestado foi questionado por um outro colega que não viu a mesma situação clínica quando esse médico do SUS deu o atestado, ou seja, né, muitas vezes você revê o paciente 30, 40 dias depois, não viu como que estava esse paciente no dia que foi feito o atestado, 30 dias antes, né? Negou, fez um comunicado revendo o prazo que estava sendo afastado aquela pessoa, aquele paciente, e essa pessoa está na situação de que o INSS não está cobrindo o salário a partir do 16º dia, mesmo tendo direitos para isso. Então, você falou das metas, Vilma. Nós temos ouvido muito, inclusive em normativas, de que uma das metas estabelecidas pelo INSS aos peritos médicos é que, na medida que são negados benefícios, ou negada a manutenção daquela situação de afastamento por saúde, parece que os profissionais estão ganhando pontos por isso, né? Se uma das metas está beneficiando, induzido a negativa da manutenção do benefício. Então, a gente queria ouvir um pouco de vocês, porque essa sensação que nós estamos tendo, aliás, também nessa situação absurda de um colega médico rever o atestado dado por um outro médico, que estava ali cumprindo, inclusive, sua função pública no SUS, de avaliar, abrir a CAT, né, o comunicado de assistente do trabalho, fez a avaliação clínica, deu aquele atestado. Isso está sendo revisto e o próprio colega, inclusive esse colega que estava comentando isso com os alunos, ele é médico do trabalho, ele disse, estamos ouvindo isso direto, uma situação absurda do INSS questionando o atestado que foi feito por nós, médicos, quando nós fizemos a avaliação naquela realidade daquele paciente. Então, e ele comentando, a impressão que dá é que está tendo um incentivo para a negativa dos benefícios. Então, nós queremos ouvir de vocês essas duas... E uma terceira pergunta, Vilma. Eu fui atrás das informações. Eu hoje, sinceramente, não sei quantas agências do INSS tem no nosso estado de São Paulo. Você deve ter essa informação. Agora, eu tive a informação de que foram reativadas 122 agências, depois aí do período de
de isolamento contra a pandemia, essa notícia feita pelo INSS, e 122 agências foram reativadas. Então, eu tenho informações pelo interior do estado e pela região metropolitana de agências que não foram reativadas, na verdade foram fechadas. Queria saber se você tem essa informação de quantas agências nós tínhamos no INSS no estado de São Paulo, quantas foram fechadas. Se tivesse informação nacional, acho que também interessa, e certamente interessa muito ao deputado Rui Carneiro aqui saber, por exemplo, a situação da Paraíba, a gente puder ter essa informação. E dessas 122 reativadas, você já falou, a maior parte do trabalho está sendo feito remoto, sem condições de internet. Muitas vezes os servidores não conseguem dar andamento à avaliação dos processos porque não conseguem ter a conexão da internet. Então, muitas vezes tem que fazer isso de madrugada, a fila aumenta. Dessas 122, se tem alguma que está funcionando integralmente, né? Se tem, além das várias fechadas, se dá 122, se tem alguma que está funcionando integralmente ou não, para a gente ter essa informação. Então, são essas perguntas. Eu queria passar, antes de passar aqui para as nossas convidadas, a Vilma e o nosso convidado Pedro, passar a palavra aqui para o nosso deputado Rui Carneiro, que preside também essa audiência, se ele quer fazer uso da palavra antes da gente passar para os nossos convidados e convidadas que queiram, que vão responder as perguntas. Padilha, eu gostaria de finalizar a minha participação. Vou passar, inclusive, aqui a presidência para o deputado Leonardo Monteiro, que quer também tratar sobre o tema. Na minha cabeça só vem a tese de nós levarmos, não sei até se você concorda com isso, levarmos na reunião da comissão, baseado nas ausências, se formar uma comissão para ir no Ministério, ir no INSS ou fazer uma reunião conjunta. O que nós não podemos é deixar de tratar do tema. Então, a linha que eu vou buscar atuar é essa, e passar aqui para o deputado Leonardo Monteiro e cumprimentar, agradecer a presença de todos. Quero cumprimentar o deputado Padilha, autor do requerimento que possibilitou esta audiência pública. Cumprimentar também todos os servidores e servidoras do INSS que estão há vários dias em greve, lutando por melhores condições de trabalho e, sobretudo, para poder atender melhor a nossa população. Em nome da Luciana, da Vívia e do Renato, que são lá de Minas Gerais, tiveram no nosso gabinete semana passada. Elas tiveram que voltar, parece que o Renato continua aqui, aqui, né, no plenário, aqui em Brasília, há vários dias. Eu quero cumprimentar todos os grevistas, nossa solidariedade, o meu apoio. E eu estou assumindo aqui a direção dos trabalhos. Acabei de chegar, eu estava na comissão do trabalho, que é a CETASP. O Padilha, você tem a ordem dos inscritos aí, Padilha? Eu tenho aqui, viu, Léo? Agora, a gente já leu as perguntas de democracia, agora passa a palavra para a Vilma Ramos, que é a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo, e para o Pedro, que é o diretor executivo da CUT. São os dois. Então vamos tocando aí. Com a palavra, então, a diretora do sindicato, né? A Vilma Ramos, secretária-geral dos... Obrigada, Padilha. Obrigada, deputados. Eu vou começar, Padilha, pela sua pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é de extrema relevância em relação ao INSS. E na minha fala não deu tempo de falar. A primeira coisa que eu quero falar a todos aqui, que a perícia médica não faz mais parte do INSS. A perícia médica hoje, ela se constitui na Secretaria Federal, na Secretaria de Perícia Médica Federal, está vinculada ao Ministério da Previdência e Trabalho, na administração direta, portanto, sob a égide do ministro da Previdência. E o que isso significa? Significa dizer o seguinte, que nós temos um serviço de extrema importância, que é o da perícia, e que, na verdade, a presidência do INSS, a direção do INSS, os servidores do INSS, os gerentes do INSS, não têm gestão sobre a qualidade da prestação desses serviços. E isso é grave, porque a perícia médica sempre foi da estrutura do INSS. Eles saíram da estrutura
durante o governo do Michel Temer, durante a gestão do ministro Osmar Terra, e foram para a Secretaria Especial, foi criada a Secretaria Especial. Isso é muito ruim e, portanto, o INSS hoje, e nem um chefe de agência consegue controlar a gestão da perícia médica. O que eu quero dizer é o seguinte: se nós tivermos um problema de uma ausência, por exemplo, por qualquer motivo, por uma cirurgia, o chefe do o servidor do INSS não tem como saber dessa situação claramente, propriamente dita. E aí, sobre a questão das negativas, Padilha, o INSS implantou um processo de metas e pontuação, de cronoanálise. A metodologia hoje do INSS é uma metodologia de fábrica. O que é a cronoanálise? Eu pego o seu processo de trabalho, marco o seu tempo e vejo quanto que você consegue produzir naquele tempo. E, portanto, todas as metas do INSS, elas são baseadas numa metodologia de fábrica de automóveis. Você tem um tempo X para você concluir um processo, para você fazer uma perícia, para você fazer uma análise de qualquer documentação. E aí, a perícia médica também sofre dessa situação. É óbvio que quando isso sai, né, a negativa, essa problemática da perícia médica, nós temos que nos debruçar em relação a ela, mas se o INSS não controla a gestão da perícia, ele também não controla a gestão da qualidade da prestação desse serviço. E, portanto, ele minimamente nem controla as metas. Tudo isso e aí acho que queria lamentar aqui que o ministro da Previdência deveria vir aqui explicar sobre essa situação, porque está sob a égide do Ministério da Previdência. Então, quando vem um atestado, na verdade, o médico perito também está pressionado sobre o processo de cronoanálise, ele também está sob uma égide que não há um controle da qualidade da perícia médica, ele também sofre desse modelo de destruição do INSS e, portanto, das negativas da perícia. Quantas agências tem na Previdência Social hoje? No estado de São Paulo tem em torno de 300, no Brasil 1.600. Acontece o seguinte: depois da pandemia, o governo, o Ministério da Economia, para enxugar a máquina, aproveitou esse momento para colocar 75% dos servidores em casa. E aí eu volto ao que eu falei: se nós voltarmos todos os servidores para as agências do INSS para atender a população, como os meus colegas que estão no plenário falaram, como o meu companheiro da CUT, Pedro Armengol, falou, as agências do INSS entram em colapso porque não têm condições mais de trabalho. E, recentemente, a gente teve o corte de 1 bilhão no custeio do INSS, aí no custeio da máquina. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão da perícia médica. É uma questão grave. Os trabalhadores ficam com a negativa da perícia, sem uma análise da qualidade da perícia que nós estamos realizando e sem o controle. É óbvio que quem paga com isso é a população. Sobre a questão da pergunta da quantidade dos trabalhadores hoje no INSS, nós temos cerca de 19 mil trabalhadores no INSS. Nós chegamos a ter, no final de 2014, 15, 38 mil trabalhadores. De 2015 para cá, 2016, 2015, nós tivemos a redução de 40%, como diz aí, eu falei 46% da força de trabalho. E o aumento do seguro-defeso que veio para nós, agora a questão do regime próprio da União. E nós temos, desses 19 mil, 4 mil e pouquinhos são de analistas e 15.200 são de técnicos dos seguros sociais, que são os servidores que são responsáveis pela concessão, pela manutenção da máquina, sobre esse atendimento primeiro da população, enfim, sobre toda essa complexidade da legislação previdenciária está na mão desses trabalhadores. E, por fim, não sei se eu deixo para o meu colega Armengol, talvez ele possa complementar, mas o que nós podemos dizer de uma negociação? Alguém perguntou se houve abertura de negociação. Do ponto de vista formal de abertura de negociação, não houve abertura de negociação. O Ministério da Economia não atendeu
os servidores do INSS há mais de 50 dias em greve. Atendeu uma única vez para dizer que não ia abrir negociação e nenhum debate sobre as questões que estavam colocadas, tanto do ponto de vista da estrutura do órgão, quanto do ponto de vista da pauta da categoria. A presidência do INSS apresentou algumas questões propostas, mas que dizem respeito à gestão propriamente dita. E, para finalizar, eu queria aqui falar um pouco, só rapidamente, sobre a questão da nossa pauta da carreira típica de Estado. Os servidores do INSS não querem ser carreira típica de Estado para ser uma minoria que, na verdade, se junte a uma elite do serviço público. Não, não é esse nosso objetivo. O nosso objetivo é subverter a lógica que a carreira típica de Estado está vinculada única e exclusivamente ao conceito do Estado mínimo. O INSS é um órgão social que reconhece direito e, portanto, além de todas as questões que já foram colocadas pelos colegas aqui, das atividades privativas que são nossas, da Previdência, do INSS, é mais do que isso. É subverter o conceito de carreira típica de Estado, que ela deve ser conceituada a partir de um estado de bem-estar social e não a partir de um estado mínimo, onde uma minoria de carreiras são selecionadas, com todo respeito, para serem dotadas dessa prerrogativa de carreira típica de Estado. É isso. Eu não sei se eu respondi, Padilha, sobre a questão das metas. Não, foi ótimo, respondeu sim. Não sei se o nosso presidente, deputado Leonardo Monteiro. Não, Padilha, pode continuar chamando na ordem de inscrição. Vou passar a palavra, então, agora para o nosso querido Pedro Armengol, que é o diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores. Todo o serviço público, né? Opa! Estava fechado o microfone, ainda mais o anfitrião aí abriu. Bem, repetindo aqui, deputado Padilha e demais participantes aí da nossa audiência pública sobre as condições de trabalho, esse debate sobre a questão das metas, ele é um debate complexo, né? Não só na questão aí da perícia médica, mas em todo o serviço público. Inclusive, é um debate recorrente sobre a questão da instituição de gratificações de produtividade no serviço público. Eu sempre disse e reafirmo que o serviço público não pode ser tratado como mercadoria, né? Eu, desde a época que foi criado esse sistema de pontuação da perícia médica do INSS, que na época era do INSS, né, eu fui um crítico a isso. Eu digo, eu não posso aceitar uma lógica de que quanto mais, bora dizer, pedidos forem negados, eu aumento o meu rendimento. Isso é uma lógica perversa. E quanto mais eu atender, e aquela lógica, eu sempre, simploriamente, eu sempre até dava como exemplo a questão dos médicos. Eu digo, qual é o melhor médico? É o que atende 10 pacientes em 1 hora ou o que atende 5 pacientes em 1 hora? Bem, para mim, o que atende melhor é o que atende 5 pacientes em 1 hora, não é o que atende 10 pacientes em 1 hora. Então, não pode ser essa discussão de produtividade no serviço público, não pode ser igual à lógica de supermercado, de mercadoria. E essa lógica que está hoje, inclusive na perícia médica, e até pela também a falta de profissionais que acumula a demanda, e também a questão da produtividade e das metas para todos os servidores, é só olhar os dados. De 2015 até agora, mais de 50% da força de trabalho diminuiu mais de 50% da força de trabalho e aumentou a demanda. Isso leva naturalmente, tem como consequência natural, uma precarização da prestação do serviço. Não só da perícia, mas de todo o serviço. Porque há uma pressão para que se atenda às metas, tem mais de 2 milhões de represados. Isso leva a uma pressão que diminui a qualidade da prestação do serviço. Então, é um debate muito complexo, né? E que tem de mudar. Isso faz parte, inclusive, do que está pautado aí pelos companheiros e companheiras, não só do INSS, mas do próprio Ministério do Trabalho e Previdência, né? Da rediscussão do processo de trabalho.
e da forma de gestão do trabalho. Eu não sei qual a solução mágica, mas que a lógica da produtividade, o serviço público como mercadoria, isso precariza a prestação de serviço e leva a situações como essa, que hoje a gente percebe. Né? E eu não questiono aqui a qualidade de nenhum profissional do serviço público, muito menos da perícia médica. Mas é a própria pressão pela produtividade que leva a essa precarização na qualidade do serviço. Bem, e queria aqui mais uma vez agradecer e dizer, deputado e demais, que esse movimento deflagrado aí pelos servidores do INSS, do Ministério do Trabalho, vai além da questão salarial, vai além da questão das condições de trabalho e de atendimento à população. O que está em jogo é a preservação do INSS, o que está em jogo é a preservação do Ministério do Trabalho e Previdência, né? Duas instituições extremamente importantes, né, para a sociedade brasileira, e que a política que está colocada aí pelo atual governo é de destruição, tanto do Instituto Nacional de Seguro Social, como do próprio Ministério do Trabalho e Previdência. Inclusive, o governo tem extinto o Ministério do Trabalho, recriou, mas sem estrutura nenhuma, para depois justificar, talvez, a extinção novamente. Então, é essa a luta que está colocada pelos trabalhadores e trabalhadoras, né? E que nós estamos justamente na defesa desse Estado democrático, de direito e de bem-estar social, que é a nossa posição enquanto central, e apoiando aí a luta dos trabalhadores e trabalhadoras que defendem essa bandeira juntos conosco contra essas políticas ultraliberais e excludentes. Então, queria aqui, finalizando, agradecer a todos e a todas e nos colocar à disposição para continuar construindo essa luta. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Vilma. Quero agradecer muito a participação de todas e todos os representantes que estão aí no plenário. Mais uma vez, agradecer muito ao deputado Rui Carneiro, que é autor, geriu também a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Eu acho que foi muito importante para todos nós, é um marco a Câmara receber trabalhadores e trabalhadoras que estão no seu movimento de defesa do INSS, defesa da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras e defesa desse serviço público. Nós lamentamos mais uma vez e não vamos deixar passar em branco a ausência de qualquer representante do governo. Nada justifica que tanto o Ministério da Economia, quanto o Ministério do Trabalho e Previdência, quanto o INSS não pudesse mandar um representante sequer para essa audiência. A gente sempre faz questão de fazer audiências públicas ouvindo os vários lados e, infelizmente, um lado fundamental, que é o governo, o INSS, se negou a comparecer a esse convite aqui na Câmara dos Deputados, aqui na Comissão de Seguridade Social e Família. Aliás, é a primeira vez, viu, deputado Leonardo Monteiro, na minha condição, é a primeira vez que eu vejo ninguém mandar sequer um representante de qualquer órgão do governo para uma audiência pública. Nós já vimos várias situações de convocação de ministro que vira convite, a data não fica marcada e demora, né? Isso a gente já viu. Agora, numa audiência pública, não mandar sequer um representante para um movimento como esse, onde a população está preocupadíssima com a fila do INSS, com a lentidão para obtenção do seu benefício. Então, para nós é inadmissível. Nós vamos tomar medidas no âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família. O deputado Rui Carneiro já fez uma sugestão de apresentarmos amanhã, na reunião, aprovarmos amanhã a constituição de uma comissão de parlamentares que vá até o Ministério do Trabalho e Previdência, vá até o Ministério da Economia, vá até a sede do INSS, para poder tratar dos temas trazidos aqui. Nós vamos, já tem anunciado por parte do presidente da CSF, o deputado Pinheirinho, uma data a ser definida da vinda do ministro do Trabalho e Previdência à comissão. Então, nós vamos exigir a definição dessa data amanhã, e se for necessário, nós vamos fazer a convocação desses ministros que não compareceram e sequer enviaram um representante para a nossa audiência pública no dia de hoje, né? Para mim, esse dado que a Vilma trouxe, né, no caso do Estado de São Paulo, nós temos 300 agências do INSS, né, e pelos dados que nós vimos aqui pós-pandemia, né, pós-momento mais cedo da pandemia, foram reativadas 122 agências apenas, e como disse aqui a Vilma,
nenhuma delas em funcionamento 100% da sua capacidade, os servidores estão em trabalho remoto, não podem usar ao mesmo tempo toda a rede, por conta de problemas no sistema. A Vilma mesmo falou que se tiver todo mundo presencialmente, o sistema não vai funcionar, como, aliás, nós temos visto em várias áreas desse governo, né, de cadastros estarem desativados, estarem fora do ar, né, uma situação muito crítica em relação a isso. Então, quero muito agradecer aos nossos parlamentares, agradecer a Vilma e o Pedro que compareceram, agradecer aos trabalhadores que estão aí no plenário, passar aí a palavra para o nosso deputado Leonardo Monteiro, que preside o encerramento, para dar um encerramento aí, querido Léo. Antes de passar a palavra para o Leonardo Monteiro, só fazer aqui a leitura aqui da chamada para a próxima reunião, que vai acontecer, né? Reunião deliberativa extraordinária amanhã, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, às 9 horas, neste mesmo plenário da Comissão de Seguridade Social e Família, que a gente vai poder chamar todos para participar e acompanhar, os parlamentares, e quem não for parlamentar poder acompanhar pelos canais da Câmara. Então, antes de declarar encerrada a presente audiência, eu vou passar a palavra para o deputado Leonardo Monteiro, para a sua palavra final aí, querido deputado, e aí o senhor mesmo já declara encerrada a presença da audiência pública após a sua palavra. Sim, Padilha, eu queria só, mais uma vez, reafirmar a importância e necessidade de vocês, se forem possível, participar amanhã da reunião extraordinária aqui da comissão, nesse plenário, né, a partir das 9 horas. Mas quero também, mais uma vez aqui, trazer a minha solidariedade, meu apoio ao movimento de greve dos trabalhadores e trabalhadoras do INSS, a nossa solidariedade como parlamentar, como deputado, como cidadão. Sei que trabalhador nenhum gostaria de ficar de greve, né? Como trabalhador sei disso. O trabalhador entra de greve, muitas vezes lutando por melhores condições de trabalho, melhor salário, lutando, nesse caso de vocês, pela instituição, pelo INSS, né? Pela Previdência, que esse governo destrói, não só através da reforma da Previdência, mas também atacando, né, destruindo as agências em todo o país, né, desestruturando as agências, reduzindo o número de servidores e servidoras, desqualificando e atacando essa questão do próprio trabalho, né, da perícia médica, como foi citado aqui. Então, é um desgoverno que veio para desmontar o nosso país, né? Destruir o nosso país. Pois é, agradecer a todos, né, do Ministério Público do Trabalho também que estão aqui. E como foi dito aqui, nós temos que fortalecer o estado do bem-estar social, né? Pelo contrário desse desgoverno que está aí, que é a história do Estado mínimo, que quem sofre com isso, não só vocês que são servidores e servidoras, mas, sobretudo, a população brasileira. E é por isso que estamos aqui, nesta audiência pública. Eu saí até de uma outra reunião que eu estava agora, que eu sou membro efetivo, que é a Comissão do Trabalho, para vir para cá, mesmo sabendo que nosso companheiro Alexandre Padilha estava aqui presidindo a sessão, né? Mas a nossa presença aqui também é o simbolismo da nossa solidariedade, do nosso apoio como trabalhador, como parlamentar, para a gente fazer a resistência necessária aqui, impedir o mal maior, né? Nós conseguimos impedir aqui a votação da PEC 32, que seria também uma destruição do serviço público no nosso país. Estamos conseguindo impedir a privatização dos Correios, né, que está no Senado e, possivelmente, esse ano não será votado mais. Estamos conseguindo também atropelar aí o governo e impedir a privatização do sistema Eletrobras, que foi votado aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Mas nós entramos com vários deputados aqui, inclusive o Padilha também fez parte, Érica Cocai, nós estivemos lá no TCU e conseguimos que o ministro relator pedisse vistas e o processo está emperrado, né? Então, estamos aqui para cumprir o nosso dever de trabalhador e fazer a resistência necessária do ponto de vista
de impedir, não é, muitas coisas que esse desgoverno está fazendo para prejudicar a classe trabalhadora e, sobretudo, para prejudicar o nosso país, não é, e diminuindo o nosso país enquanto nação. Vejo que nós temos que lutar também pelo Estado democrático de direito, e é por isso que estamos aqui, não é? A nossa solidariedade, o nosso apoio. Padilha, está no ar, Padilha? Retorna aí para o Padilha, como presidente da comissão, encerrar os trabalhos. Passo a palavra antes o Renato, que pede Renato é do INSS, lá de Minas Gerais, nosso conterrâneo, nosso estado de Minas Gerais. Deputado, eu agradeço muito e reitero a necessidade, né? O governo faz uma propaganda de que servidor não trabalha direito e, por outro lado, os serviços precisam ser privatizados e precisam ser melhorados. Mas cadê o governo aqui? Cadê o ministro? Cadê o presidente do INSS? Cadê o Ministério da Economia? Para que a gente possa realmente fazer um debate efetivo, sermos realmente ouvidos, né? A casa já nos deu esse espaço para sermos ouvidos, mas, por outro lado, o governo não nos oportuna de sermos ouvidos. Então, a gente agradece, nós, servidores do INSS, todos aqui presentes, todos que estão nos acompanhando pelos canais remotos da casa. Esse espaço realmente é importante para o INSS ser reconhecido enquanto um órgão que realmente, de fato, é. Então, a gente registra aqui o nosso muito obrigado, obrigado a todos os presentes, aos que estão online, o nosso muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Eu retorno para o nosso deputado Alexandre Padilha, concluindo, então, a nossa reunião de audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, querido deputado Leonardo Monteiro. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião, antes convocando para a reunião deliberativa extraordinária amanhã, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, às 9 horas, neste mesmo plenário. Declaro encerrada a presente audiência pública.